Porque, não sei se você já leu Napoleão Hill, né? Ele, em curso de coach, que o pessoal faz curso de coach aí, ele é o papa dos coach, né? Ele tem 10, 15 livros que é best-seller no mundo. Né? Ele foi um cara que ele pesquisou o que era o sucesso, como era a fórmula de sucesso das pessoas mais bem-sucedidas no início do século XX. O Carnegie, né? Aquele milionário americano, contratou ele só para ele fazer isso. E aí ele ficou 20 anos pesquisando os caras que eram sucesso na arte, na indústria, na religião. E o que ele notou? Todas as pessoas tinham uma responsabilidade na sexualidade gigantesca. Né? Ele fala sobre a transmutação sexual, sobre a retenção sexual, de controlar o instinto, de você dominar o instinto e não ele te dominar. Você aprender a controlar, falar, não, agora sim eu posso ter um filho. Agora é o momento. Não, agora não é o momento. Né? Por quê? Porque a reprodução, até antes da pílula, era um fardo gigantesco para as mulheres. Era 20 filhos, mas vingava 10, aborto constante. Né? Problema ginecológico constante. Traição do marido e tudo mais. Então era um fardo gigantesco. Sempre foi. Então o que o Sandro está propondo é, quando nós praticamos esse sexo sem orgasmo, a gente consegue ter um maior equilíbrio no nosso relacionamento, na nossa vida como um todo, e assim nos elevar espiritualmente, nos elevar em termos de relacionamento e como sociedade como um todo. Eu acho que é isso que você está querendo dizer, né? Ele sempre teve presente esse conhecimento, né? No mundo cristão ele chamava-se coitus reservatus, né? Os cristãos primitivos, na verdade, o meu livro traz isso, desde o início do judaísmo, né? Ali eles já pregavam o controle da retenção seminal e o controle ejaculatório, né? Várias passagens, a gente vê todo o capítulo de Levítico 15, né? Não desperdiçar sêmen em vão, né? Para não ficar impuro. Tem imenso aqui. Se eu for falar aqui, eu fico 2 horas falando isso aqui direto, que é muito grande a extensa a literatura que a gente tem nisso. E a partir daí, os cristãos, né? Que vieram dos essênios, que é uma tribo judaica, que é até de assunto de interesse seu, porque os essênios eram um povo que praticava o jejum, né? Que tinham alimentação regrada, Flávio Joséfo, né? e Filo de Alexandria, que são dois, um filósofo, outro historiador judeu, eles descrevem que eles tinham um comportamento bem tranquilo em relação a outras tribos, né, que Jesus bastante criticava eles, os saduceus, os fariseus, e eram de poucos filhos, castos, né, e adotavam crianças de outros locais como para educá-los, né, e Jesus veio dessa linha. Então, os primeiros cristãos, Galeno fala sobre eles, Galeno, o médico grego, fala, a castidade dos primeiros cristãos era semelhante à dos grandes filósofos. E os grandes filósofos muitos deles eram casados e praticavam a retenção seminal, tanto que eles condenam. Eu tenho todas as citações no livro falando sobre isso. Então, os primeiros cristãos, eles praticavam esse tipo de sexualidade. Só que o que aconteceu? Por que isso... E acabou que essa linguagem ela ficou muito expressa simbolicamente na Bíblia. Você tem que entender a simbologia, lógico. Mas em alguns textos, chamados textos apócrifos, porque quando eu fui estudar para escrever o livro, eu li a Bíblia toda, né, e li os outros textos, os textos dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Clemente de Alexandria, que falam sobre isso, a função. O homem tem que aprender a controlar a reprodução. Ele tem que aprender. Para quando ele está com intimidade com Deus, o momento certo dele fazer a procriação. Porque o ser humano, os animais, através do tipo de atividade sexual deles, eles não controlam a sua espécie com a melhoridade, com a hibridização, com a melhoria genética? Controla. Como que um homem poderia ter uma hibridização, uma melhoria genética? Né? Não estou querendo ser aqui... um higienista, não é higienista que fala, o povo que controlava a taxa de natalidade. Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte,
como que a raça humana, no projeto divino, deveria progredir, evoluir. Né? Se eu me reproduzo como um animal, sem controle, e a gente está acabando reproduzindo aquilo que biblicamente sempre se falou em pecado original. Né? No momento em que eu aprendo a controlar, né, a reprodução, e eu tenho uma comunhão com Deus tal que eu vou saber mais ou menos o momento em que eu, na Bíblia fala muito isso, frutificai e multiplicai, que eu dei frutos espirituais, que eu estou no momento correto, eu tenho tamanha comunhão com Deus, que a partir daquele momento há a reprodução. E aí o que acontece? Aquele filho meu que nasceu e eu com um processo de melhoria espiritual e tudo mais, e genética, aquela genética do meu filho vai ser melhor do que a minha. E naquele momento a raça humana começa a melhorar geneticamente. Né? Então na Bíblia chama reprodução imaculada. Conta com detalhes isso. A gente deveria aprender a controlar a ejaculação, você dá a oportunidade em que, no momento certo, na sua comunhão com Deus, você dá a possibilidade que essa prole ela possa seguir. Aí a gente vai entender. Aí é muito extenso a promessas que a gente tem dentro do mundo bíblico, dentro do mundo, a promessa abraâmica, né? de um legado de vários descendentes, de uma melhoria genética. E aí isso vai se estendendo no mundo cristão. E esse tipo de sexualidade, quando chega na imposição do Império Romano, porque o Império Romano, quando ele assume a igreja cristã, você sabe que você tem que se submeter ao império. Quando naqueles outros textos que falavam mais expressamente sobre sexualidade, que são os textos antigos, textos gnósticos, né, que são os evangelhos apócrifos, que falavam sobre essa sexualidade, você não pode, você tem que reter seu sempre, tem que controlar sua energia sexual e tudo. Isso está jogando contra o império. Por quê? O império, o que o império vive? Ele vive de soldado. Então as famílias têm o quê? Que reproduzir o máximo de pessoas. Para quê? Para compor esse exército. Porque um império só está de pé se tiver soldado para combater. Quando ele vê na religião textos que falam sobre isso, né, o controle da natalidade, ele cai em cima. E aí, conjuntamente com essa força do império influenciando a igreja, muitos textos foram aniquilados. Né? Existe uma lei que incentivava, naquela época, quanto mais filho você ter, você tinha uma premiação, né? Uma lei romana, quantos menos filhos você tivesse, você tinha uma punição. E acabou que ficou meio no escuro esse ensinamento. Alguns defendiam, muitos clérigos católicos viam que isso era importante porque é um controle de natalidade. Então a gente tem cardeal Augúcio, né, século XIII, cardeal Suenes, cardeal Caetano, Pedro Paludi. Nós temos vários clérigos católicos que defendiam esse tipo de sexualidade. Que via que isso é uma sexualidade boa, controlar a taxa de natalidade é importante, ver que os casais tinham uma afinidade muito maior, só que não era unanimidade no mundo cristão, não foi.